Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra pode transformar. O coração é a terra fértil, tem que regar para germinar. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alana e estamos começando mais um episódio do Nem Só de Pão. E o tema de hoje é inspirado no nosso congresso, que tem como tema Chamados para Servir. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui com ilustríssimos convidados que nos ajudaram também a construir esse tema, a importância desse tema para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, e aceitaram o nosso convite de falar um pouquinho sobre as Escrituras, sobre a importância do estudo das Escrituras para a igreja, para a membresia saudável, para uma igreja saudável, para os servos de Cristo que verdadeiramente buscam servir uns aos outros e assim edificar a própria igreja. E para essa conversa, nós iniciamos a nossa reflexão com o trecho de 2 Timóteo 3, do versículo 14 ao 17, que diz assim: Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí peço a vocês que vocês se sintam à vontade para comentar um pouquinho do que essa palavra traz a reflexão, traz a necessária meditação na palavra do Senhor sobre a importância de nós estudarmos as Escrituras para que nós possamos ser esses servos perfeitamente habilitados para toda boa obra. E Marcinho, Pastor João, sintam-se à vontade para se apresentar também. E é isso. Bom, pastor. Gente, meu nome é João Costa, esposo da Mariana, sou professor do IBR-MEC, lecionando teologia histórica e teologia prática, no virtual, né, no nosso módulo online, e também aqui no presencial, que acontece na Igreja Cristã Nova Vida em Nova Iguaçu, aqui na Catedral de Nova Iguaçu. Então, é a minha segunda participação no podcast. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E vamos aí, vamos conversar, vamos investir um bom tempo falando sobre esse assunto tão importante, tão pertinente para nós nesses dias. Bom, meu nome é Márcio, né? Sou diácono aqui na igreja. Estou na igreja já há um bom tempo. Participei da primeira turma, fui da primeira turma do IBR-MEC presencial, né? Ainda na catedral, agora com a disponibilidade do módulo online, né? E a abertura também para era muito restrita ao ministério e hoje tem uma amplitude maior no fornecimento de conhecimento. Não, acho que essa abertura do IBR-MEC para todos os membros, né, abriu uma grande chance de aprofundamento, de estrutura na palavra. Isso é bacana e é um privilégio. Sou casado com Cristiane, pai de Augusto e Aline, e já estou aqui na igreja, pelo menos em Nova Iguaçu, há uns 34, 35 anos talvez, e o tema é muito interessante. Acho que temos muito assunto aí para desenrolar, né? E desenvolver. Então, vou ir para a primeira pergunta, que seria como derrubar esse mito de que o estudo bíblico pode fazer com que nós esfriemos na fé. Pertinente demais a pergunta e necessária. Quando nós nos mobilizamos aqui, esse podcast tem uma finalidade que é também promover o Congresso da Juventude da Igreja, que é um congresso que, pelos preletores, indica muito a intencionalidade da juventude daqui de Nova Iguaçu em orientar e apresentar um caminho onde a docência e o magistério bíblico tem o seu valor, tem a sua relevância, tem o seu peso. Para mim, como professor do Instituto Bíblico,
por ser alguém envolvido com teologia para além da realidade da nova vida. Eu também sou parte do corpo docente do seminário Gordon Conwell, que é uma instituição norte-americana que também tem promovido estudos avançados em teologia para estudantes de língua portuguesa, trabalho com tradução literária na área de teologia, enfim, eu respiro isso já há alguns anos. E lido com essa tensão, Alana, lido com essa pergunta também há alguns anos, depois de ter atuado em ministério pastoral, plantação de igreja, ações missionais, onde sempre eu me deparava com isso, com essa coisa. Olha, teologia e prática, que talvez a grande tensão e a grande provocação dessa coisa, olha, o estudo teológico, a erudição, ela vai esfriar a fé, ela vai, de alguma forma, minar os nossos afetos espirituais, usando a linguagem de Jonathan Edwards, né? Ela vai, o estudo da teologia vai esfriar a nossa pentecostalidade. Eu penso que é um engano e algo que tem enfraquecido muito a igreja, em especial, e acredito que talvez esse nosso encontro aqui, ele acaba tendo um público-alvo, que são os jovens, é a nova geração, e esse engano tem levado muito de grande parte do corpo de Cristo, uma boa parte do corpo de Cristo, a se entregar para o emocionalismo, se entregar para simplesmente os seus próprios desejos, suas próprias vontades, modismos e por aí vai. Eu acredito que a boa teologia nos coloca de joelhos. Eu gosto da ideia e a gente, em sala de aula, né, Diogo? A gente sempre usa esse adágio. Vamos fazer teologia de joelho hoje? Vamos nos encontrar diante da majestade santa de Deus e nos colocar no nosso lugar como filhos de Deus, como servos de Deus, como eleitos de Deus. Quando a gente se coloca nessa categoria, a gente entende que as nossas emoções, as nossas inclinações, elas têm o seu devido lugar. E a gente aprende que estudar não vai nos esfriar. Ao contrário, nós cremos que estudar vai iluminar nossas mentes e aquecer os nossos corações. É assim que nós temos crido no contexto do IBRMEC, para a glória de Deus. Quer falar um pouquinho? Bom, seguir dentro dessa linha, eu acho que só reforça, porque toda a missão do próprio Cristo, né, como o servo fiel, isso lá em Isaías já vai tratar, e é o espelho, né, acho que compõe ali toda a abertura do entendimento do que é o serviço, né? O próprio Cristo e a teologia, ela dá um fundamento irrefutável de que toda obra depende de uma ação. E se Isaías, ali dentro do servo sofredor, né? A imagem, as profecias do servo sofredor, o Cristo que viria, claro que tem interpretações diferentes, acadêmicas até, o judaísmo entende de uma forma, ali hoje uma visão contemporânea outra forma, mas ali Isaías, as 4 passagens das canções do servo sofredor, que vai de 42 até 53, ele vai relatando ali o que é a base da igreja hoje. É impossível pensar em cristianismo sem serviço, né? O próprio Cristo, cumprindo essa profecia, a palavra diz em Marcos que ele esvaziou-se, né? Ele não usurpou ser igual a Deus, pelo contrário, ele esvaziou-se e se tornou servo, né? E veio, né? Veio para servir, não para ser servido. Então, tem inúmeras passagens que a teologia não nos leva, não nos aponta para outra direção que não seja o serviço. Não temos outro caminho que não seja o serviço. Nossa, deu vontade de chorar aqui agora, porque o Marcinho falou agora sobre o servo sofredor,
E ontem, no estudo com os meninos, a gente estava lendo 2 Timóteo 2 e ele fala justamente do servo fiel. E me deu essa vontade de chorar, porque eu acabei lembrando de um trecho de um livro que eu comecei a ler. Peguei tipo assim, sabe quando você pega um livro assim para ler? Vou ler assim uma amostra grátis. Do livro que lançou recentemente do John Piper, Vem Senhor Jesus. E em determinado momento, ele consegue transmitir de uma forma tão bela e de forma tão simples que o Senhor Jesus, o Rei de toda a glória, é Ele. Amém. É Ele que, quando nós chegarmos lá, para poder viver toda a eternidade ao lado dele, é Ele que, o Rei de toda a glória, vai se esvaziar, vai estar presente para servir a cada um de nós. E enquanto isso deve nos inspirar, não só... E aí, né, o livro do Piper é totalmente voltado para a segunda vinda de Cristo, dessa esperança que deve estar viva dentro do nosso coração, mas ele também enfatiza o quanto nós devemos nos inspirar, sabe? Olhar para Cristo, almejar ser mais como Cristo, para que a gente entenda que, se Ele, que tem todo o conhecimento de Deus, aí linkando com essa pergunta, como que buscar o conhecimento de Deus vai nos esfriar? Muito pelo contrário, a gente estava nessa reunião ontem, a gente até estava falando que nós precisamos cada dia mais e mais, quando a gente se debruçar sobre a palavra, que gere um temor no nosso coração, mas não um temor de medo, mas de devoção. Amém. Sabe? De entender que nós estamos lidando com Deus, sabe? Cara, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele nos criou. Ele não só nos criou, mas também, apesar de ver todo o pecado, Ele também se fez carne para nos salvar. E o maior anseio de Deus é o quê? Que nós possamos conhecê-lo. A Ele a glória. Amém. E não há como nós, na nossa simplicidade de ser humano, cheio de falha, achar que buscar mais a Deus, e acho que é muito natural também do ser humano o ego se inflar de falar assim, nossa, agora, né, sou o detentor de toda a sabedoria da face da terra. O que é isso perto do conhecimento de Deus? Nada. E interessante que quando o pastor João falou que a teologia deve ser feita de joelhos, isso tem que gerar em nós um coração contrito, com a certeza de que nós não podemos buscar a palavra de Deus sem ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca incessante de dependência do Espírito Santo, porque uma das coisas também que a gente tem enfatizado muito nos nossos estudos, se nós estamos buscando a palavra de Deus, é riquíssimo a gente, por exemplo, entender o contexto histórico. É maravilhoso. É riquíssimo também entender o que Deus está querendo falar conosco, mas e a aplicabilidade? Como a palavra nos transforma? Como a palavra transforma a nossa vida, o nosso ser, de tal maneira que as pessoas possam ver Cristo em nós, que é a esperança, que a própria palavra diz, Amém. Da glória. E aí eu queria também que a gente pudesse aqui agora falar um pouquinho também da importância, enfatizar a importância de que a nossa vida, primeiramente, sim, é responsabilidade nossa buscar o conhecimento de Deus. É responsabilidade nossa manter a chama acesa. Mas é o Espírito que vai nos capacitar a depender mais do Senhor. É o Espírito que vai nos mover a estar contrito, vai nos mover a estar em oração, estar de joelhos perante o Pai. Para que nós possamos pedir também o entendimento, sabe, a palavra ser clarificada dentro de nós de tal modo que eu até, em algumas conversas na juventude, eu tenho pedido a Deus para não deixar que em momento algum a gente possa se esfriar no sentido de a gente pode até não ter, sabe, às vezes eu acho que na nossa vida corriqueira, a gente deixa o mundo, sabe, as responsabilidades, tanta coisa tomar conta de nós que nós esquecemos da riqueza da palavra. E que se algo que nós possamos pedir e orar ao Senhor, Senhor, aviva a tua palavra em nós, para que nos dias maus que eles vêm, a esperança esteja viva dentro do nosso coração.
esteja flamejante dentro do nosso coração. Mas que esperança, que palavra, sabe? Que fogo é esse? A palavra do Senhor. Porque é a palavra de Deus. Nós precisamos ter esse devido valor da riqueza que nós temos da palavra do Senhor revelada a cada um de nós. Amém. Se fizesse o apelo, eu já levantava a mão. Mas, assim, pegando essa trilha cristocêntrica que a conversa tomou, eu quero voltar para a pergunta que a Alana fez, lembrando de Mateus capítulo 22, onde Jesus, interpelado por fariseus e escribas, ele volta com uma resposta. Eu falei dos equívocos e possíveis erros quando a gente faz esse divórcio que não deve acontecer entre teologia e fervor espiritual. Jesus diz: vocês erram por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E a gente está falando disso, de conhecimento de Deus. E quando buscamos a teologia, o que na verdade nós queremos é desenvolver um vocabulário que aqueça a nossa relação com o amado da nossa alma. Eu gosto de pensar em fazer teologia também nesses termos. Eu trabalho muito com palavras, então eu quero desenvolver um vocabulário que seja agradável ao meu Deus. E a teologia nos ajuda nisso, né? A teologia vai nos dar as ferramentas para explorar melhor o texto, melhor a palavra de Deus e, consequentemente, fazer a obra de Deus conforme Deus quer. Porque esse é o ponto. E conforme o próprio texto diz, né? Esse Porque ele direciona Timóteo a volta para a palavra. Ela é apta, ela é capacitada, né? E Paulo foi brilhante, né? Nessa colocação pessoal para Timóteo. Sim. Muito bacana. Quando a gente conversou previamente sobre o tema Chamados para Servir, eu lembro do Leandro mandando mensagem para mim, falando, ajuda a promover, a divulgar o congresso, a conferência. E essa ideia do serviço, ela precisa ser, de fato, endereçada nos nossos arraiais, nas nossas igrejas. E nós que carregamos uma herança pentecostal em especial. E eu digo por quê. O ativismo, o fazer por fazer e denominar, colocar um selo de serviço no que fazemos, é uma inclinação perigosa da nossa tradição, da nossa espiritualidade, sabe? Vamos fazer a obra de Deus. E quando nós lemos esse texto, de 2 Timóteo 3, 14 a 17, eu identifico pelo menos 4 movimentos, assim, ouvindo a leitura do texto, tem 4 verbos que me chamam a atenção antes do 5º, que é o fazer, que a gente pode extrair ali de ser apto a realizar, algumas outras versões vão dizer, toda boa obra. Então, antes de fazer, o texto nos orienta a pelo menos 4 movimentos. Primeiro, permanecer, porque é assim que Paulo começa essa perícope, essa porção do texto. Permaneça. Em segundo lugar, aprenda. E aprender, o verbo é usado no texto original 2 vezes. Então há uma ênfase no aprendizado. Terceiro lugar, conhecer, que também é usado no original, no texto grego, 2 vezes. E antes de fazer, em quarto lugar, ser. Ser perfeito ou amadurecido seria até uma tradução melhor, né? Então, veja, permanecer, aprender, conhecer e ser antes de fazer. Então, em torno da Escritura, em torno da Palavra de Deus, existem 4 movimentos que o servo de Deus precisa vivenciar, ao meu ver, quando, pelo menos, tá? Isso não é nenhum exercício de exegese. A gente ouvindo e pensando aqui sobre o texto, a gente pode chegar a essas conclusões, porque são os verbos que surgem, né? Que Paulo usa para instruir o seu jovem discípulo e, naquele momento, exercendo a função de presbítero, Timóteo. Então, acho que fica para a nossa geração que tem uma inclinação ao ativismo muito grande, para a nossa tradição de espiritualidade que reforça esse ativismo com uma possível capa de santidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque
as escrituras devem nortear o que fazemos. Só que antes de fazer, creio eu, precisamos permanecer nas escrituras, aprender a partir das escrituras, conhecer as escrituras e a partir de permanecer, aprender e conhecer, sermos os servos para fazer a boa obra. Eu exploro isso. Assim, é o exercício que eu gostaria da gente estender, né? E pensar, talvez, a partir disso. Ok. Quer falar? Não, eu acho interessante porque quando ele fala o texto, da forma que aprendeu e com que aprendeu. Ou seja, o que você aprendeu e de quem você aprendeu. Ele dá ênfase, né? E a repetição, o reforço, porque 1 Timóteo vai tratar da estrutura da igreja, mas 2 Timóteo é uma carta pessoal, de encorajamento, Isso. né? Dizendo, Timóteo, você tem uma tarefa aí, uma igreja, uma sociedade problemática, né? Éfeso, e muitos desafios internos, respostas que precisavam ser dadas, desafios de membresia, de comportamento. E Paulo literalmente pega a orientação para colocar Timóteo como em cima de trilhos, né? Né? Sabendo quem ele era, para onde ele estava indo e sendo no final, né? Isso. Acho que é o processo natural, saudável e necessário. Não tem outro caminho, né? Que seja esse. E a gente corre o risco também de, vamos nos livrar do ativismo exercendo o ministério a partir do que somos. Então é até um jargão, né? Poxa, o que mais importa, o que você faz ou quem você é? O problema é que se a gente também só se fixar em sermos, corremos o risco do personalismo, né? De estarmos voltados para nós mesmos. Daí a importância de permanecer, aprender e conhecer, para, a partir disso, ser alguém em Deus e fazer algo para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Vou fazer a segunda pergunta, então. Que é... Como vocês enxergam hoje a onda crescente na busca pelo conhecimento teológico, né? A gente já falou um pouquinho. Qual deve ser o impacto disso em nossa vida de igreja? Boa pergunta. Eu, de alguma forma, sou fruto dessa onda. Que aqui no Brasil, no início dos anos 2010, eu acho que ganhou um vulto maior. A internet ajudou a promover e acessibilizar o conhecimento teológico para muitos. Surgimento de diversas editoras. Foi e tem sido um movimento, sobretudo, desse interesse pela ortodoxia reformada, pela chamada teologia reformada. Afinal de contas, os 4 preletores da conferência aqui, chamados para servir, são figuras amplamente usadas por Deus em terra brasileira para promover essa boa teologia reformada. Então, acho legal endereçar isso. Eu fui profundamente impactado com isso. Eu tenho meu encontro com o Senhor no início dos anos 2000 e já na metade dos anos 2000 tenho contato com teologia reformada, em especial com Martin Lloyd Jones. Mas é em 2009 para 2010 que eu começo um mergulho mais profundo mesmo, né? E eu sou grato a Deus por essa onda. Eu glorifico a Deus por essa onda. Eu vejo que o benefício, ela tem riscos, ok? Como toda onda, você vai... Eu não entendo nada de mar, mas o que eu vejo, eu não sou uma figura marítima e de ondas, eu tenho medo, na verdade. É um movimento bonito das ondas, mas ele é perigoso. Então, acredito que essa onda ela também tem alguns riscos. Existe sim o risco do esfriamento, ok? Quando a busca pelo conhecimento teológico é em si mesmada, pode levar a esse orgulho, né? Como o Diogo bem apontou. A gente pode se achar muito
conhecer, por estudar, carregar os títulos, né? Tudo isso são zonas de risco, de perigo. Inclusive, até em termos de inclinação e conteúdo teológico. Nós temos uma espiritualidade abertamente continuista e carismática. Nós, por exemplo, cremos na continuidade dos dons espirituais de 1 Coríntios 12, 13, 14, pelo menos, ok? Nessa diversidade de dons espirituais. E conquanto tenhamos a referência de teólogos reformados que são continuistas, muitos também não são cessacionistas. E nós, como Igreja Cristã Nova Vida, como aliança das igrejas cristãs Nova Vida, nós temos que guardar esse valor. E fazer a boa teologia é aguçar o nosso pensamento crítico também. De, ok, eu estou lendo um livro de um baita teólogo, mas eu não preciso concordar com tudo que ele diz. A gente tem que ser apto a discernir e honrarmos o nosso legado espiritual também. E então esse, por exemplo, é um risco. Mas o benefício, ao meu ver, é afiar o nosso entendimento e nos tornar servos de Deus mais criteriosos e dar sentido ao que fazemos, né? Indo voltando para essa rápida interpretação de 2 Timóteo 3,17 em especial. Ter conhecimento de causa, né? A teologia, essa onda é boa para isso. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa onda, de verdade. Quando a gente fala de onda, né? Acho interessante essa ilustração, porque eu acredito que aqueles que chegaram depois dentro de uma teologia reformada foram, de certa forma, um pouco mais, se eu posso dizer, blindados de abusos, de cometer erros, de cometer excessos, né? E quando a gente fala de onda, o fato de você surfar, né? Você tem uma prancha, teológica que seja. Você vê uma onda, a onda é grande, tá perfeita. Você só esquece de onde você está surfando. Você não sabe se o fundo é com areia ou cheio de corais, né? Você sai moído, chega na praia moído, né? Literalmente. Então, eu acho que esse entendimento de surfar, né? De pegar essa onda, não é o entendimento somente da prancha que você está servindo ou da experiência, mas o perigo que você corre do local que você esteja surfando. Sim. E hoje você tem, assim, conforme foi relatado pelo João, uma série de janelas que se abrem na internet de conhecimento. Eu acho que a pessoa hoje, inclusive, eu acho interessante que eu estava falando sobre algumas perguntas, o próprio site, o app, o GPT, você consegue extrair dali verdades, súmulas, e há quem diga assim, não, mas ele está tirando isso de onde? Não, tem uma base. Ele vai montar e talvez você tenha que dissecar isso. E dentro desse surf do serviço, dos exageros, eu acho muito bacana, uma das passagens que eu acho muito interessante de serviço, que toda vez que eu leio, ela me causa um tremendo espanto, que é a passagem que Filipe está lá em Atos 8, tá no meio da multidão, né? No meio do, como que eu vou dizer, da glória, se a gente pode dizer, né? No ambiente carismático, cheio, né? Dentro de uma perspectiva de popularidade, de visibilidade, e de repente ele sai dali, o Espírito leva ele para outro local para encontrar um etíope. E todas as vezes que eu leio, Timóteo é fantástico, mas quando você pega esse exemplo, né, de Filipe, sair da multidão, sair do burbúrio, daquela movimentação, para ir para o deserto, encontrar um etíope e ali explicar um pouco do serviço, um pouco do servo sofredor,
né? E exercer. Ser guiado, né? Ser guiado. Acho que hoje falta-nos muito essa sensibilidade, né? É com temor, né? Temor e tremor. Amém. Não é com temor e terror. É com temor e tremor, né? Do que o Espírito é capaz de fazer. Nós somos agentes condutores desse Espírito, né? E serviço, ele impacta, né? Como impactou os discípulos, E né? você, como diácono, tem propriedade para falar a respeito disso, né? Às vezes o ânimo, levar ceia no lar, né? Uhum. E às vezes você fala assim, nossa, eu tenho compromisso. E Uhum. você chega no local, a casa te abraça, né? Aquela pessoa que está acamada te abraça, Uhum. e o Espírito fala assim, aí você sai dali, nossa, que bom, Aleluia. que bom. Agora essa disposição de estar aberto, né? Para que Deus possa usar, né? Acho que o mundo está muito ávido a responder na mesma moeda, né? As pessoas entram dentro do transporte público esperando que alguém apenas estoure o balão para poder receber uma palavra não tão carinhosa, né? Mas às vezes para colocar aí todo o seu desapontamento, todo seu desespero, e o serviço, acho que ele leva para esse caminho aí, né? E a condução com o Espírito, né? Por isso eu acho que Filipe é bacana nesse exemplo, sabe? Todas as vezes que eu leio essa passagem eu fico impactado. Engraçado que você falou isso. Confesso que eu nunca tinha pensado nessa passagem assim. Mas isso me lembrou, quando eu conversei com o pastor João inicialmente sobre esse tema, a gente chegou em determinado ponto da conversa, que a gente também falou um pouquinho sobre vocação. E, sei lá, de tantas coisas bizarras que a gente escuta, né, sendo pregada por aí afora, que você não tem que ser cauda, você tem que ser cabeça, e por aí vai. Em determinado ponto da conversa, a gente estava falando sobre a importância do conhecimento das Escrituras, a importância do conhecimento de Deus, também para nos balizar, para a gente saber quem nós somos. Filipe, eu posso estar fazendo uma baita de uma imaginação na minha mente, mas fico imaginando Filipe sabendo quem ele é, servo do Deus Altíssimo, sendo movido pelo Espírito lá para o deserto. E assim como você falou, o exemplo que você deu de, sabe, sendo diácono, indo lá, servia a ceia. E aí eu lembro que nessa ocasião eu estava falando com o pastor João, até para entender para cada um de nós o nosso papel. Sabe, e se Deus nos vocacionou, até eu lembro que eu falei exatamente assim, né, pastor? Se Deus nos vocacionou para ser um excelente, como tem muitas pessoas que acho que adentram dentro do conhecimento teológico e querem ser um pastor. E aí eu até brinquei, eu falei com ele, talvez eu seja um ótimo diácono. E ponto. E não devo almejar algo que Deus não afirmou sobre a minha vida. Saber quem nós somos em Cristo acima de todas as coisas. Saber quem nós somos chamados por Ele na nossa vocação, na nossa aptidão, nos dons que Deus concede a nós, para que, no final das contas, o mais importante aconteça. Nós somos parte de um corpo. Parte de um corpo que a cada um é dado uma função, um dom, um serviço. E quão maravilhoso é, sabe? Essa palavra servir e serviço, você não tem nenhum evento que não envolva serviço. Um casamento, o porteiro, quem está fritando salgadinho, quem está servindo. Então, assim, você tem todo um movimento de doação, né? E o cristianismo não foge dessa regra, não foge. O Senhor Jesus deixou esse legado, né? Não tem como fugir disso. Apesar dos próprios discípulos nem aceitarem essa posição, né? Quando houve lá a oportunidade de Jesus lavar os pés,
Não, você não pode fazer uma coisa dessa. Como assim? O Filho do Homem veio servir e não ser servido. E esse é o nosso legado, né? Não tem como fugir. A instituição dos diáconos em Atos 6 faz uma separação de trabalho, de realizações na igreja de Jerusalém, onde os apóstolos se dedicam para o ministério da palavra e da oração e para cuidar das demandas sociais de assistência da igreja são instituídos os diáconos. Agora, conquanto o serviço mais pragmático, né, mais prático, seja a prioridade deles, isso não os isenta de serem homens conhecedores e proclamadores da palavra. Estevão, né, o primeiro mártir ali, e o próprio Filipe, que foi apto a ensinar ao etíope o profeta Isaías. Então, são dois exemplos, né, que a gente passa assim rápido, né, um olhar bem panorâmico, e nós percebemos isso, a importância de conhecer a palavra de Deus para realizar a obra de Deus, ainda que aquilo não seja a sua prioridade. Então, eu nunca fiz um estudo profundo sobre Estevão. O que a gente tem na Escritura é o discurso cheio do espírito e de propriedade escriturística dele. E o que temos de Filipe é a capacidade de ensino que ele teve a respeito do profeta Isaías para o etíope. Mas essa era a função número 1 deles? Não. Se a gente usa como base de interpretação Atos 6 e as orientações de Paulo a Timóteo a respeito das qualificações de um diácono, logo depois das qualificações de um presbítero pastor. Então, isso é digno de nota também, isso chama muita atenção e nos inspira, porque a despeito da área onde você atue, na igreja, conheça a palavra de Deus. E João, fritando o salgadinho, você falou dessa figura, eu fico fritando salgadinho. Se você conhecer as escrituras, você vai fritar o salgadinho para a glória de Deus. E alguém vai estar elogiando lá de fora. Nossa, tá sequinho. Nossa, tá quentinho. Fiquei no lugar estratégico, né? Na nossa igreja local, na Igreja Cristã Igreja Cristã Nova Vida em Vila São Luís, eu durante um tempo cooperei com o pessoal da música, de louvor e adoração, né? E uma das coisas que eu provoquei neles, porque em algum lugar do passado eu já liderei louvor. E o Bispo Weber me conhece dessa época. Então, quando eu fui caminhar com eles lá, fui congregar na vila, ele, olha, puxa, ajuda a gente aqui. Tô mais nessa, tô velho pra esse trem, mas tudo bem, vamos nessa. Mas eu falei, eu vou ajudar com uma condição. A gente vai estudar as escrituras e teologia junto, teologia da adoração. Pra não ficar aquela obviedade, sabe? Esse papo de crente... Escala. Né? Escala. Compromisso. E as obviedades de time de louvor de igreja. Que é aquela coisa. O músico tem um estigma, né? O pessoal tem aquele estigma de terminou o louvor, vai pra fora, vai beber água. Pô, gente, isso é brega pra caramba, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, deixa de ser tão óbvio. Erra outras coisas, mas isso não, pelo amor de Deus. Erra a nota, erra o acorde. Mas isso não, cara. Conheça as escrituras, sabe? Então, hoje eu já não tô mais nessa função e dou glória a Deus que tem 2 homens de Deus, esses músicos de verdade, não um tranqueira como eu, em termos de música. Músicos bons, assim, e amantes da escritura, estudantes de CETEB lá na igreja, leitores vorazes, gente que prega, um deles é parte da escala de pregação da igreja. Pô, eu dou glória a Deus por isso, e de estar inspirando as novas gerações nesse sentido também, de não ser esses músicos chavões da maioria das igrejas evangélicas, esvaziados de significado na escritura, na teologia, na sã doutrina. E que seria mais fácil pegar um currículo e contratar, né? Sim. Porque se você não entende a sua função, né? Aí o pessoal aí vai para os extremos, né? Levita ou leviano.
Né? Você tem dois extremos. Mas o entendimento do papel como membro, como servo, como cristão convertido, como testemunha, né? Viva desse Cristo, desse servo sofredor, desse exemplo máximo, é fantástico. E dentro dessa área de serviço, eu estava falando sobre música, e quando a gente, no meu caso, por exemplo, na conversão, eu estava envolvido em tudo. Aí vai pegar a relação, enrolava cabo de juventude, daqui a pouco tá no back de voz, aí fiz curso de operador de mesa de som, depois estava novamente no louvor, e aí daqui a pouco tá com juventude, com adolescente, né? Eu falo que na igreja acho que eu só não fui no berçário ainda. E uma vontade que eu não tive ainda, espero que Deus ainda me permita, é usar marionete para as crianças, né? Mas o entendimento do não fazer, e um tempo atrás agora, João, aqui no domingo de manhã, durante uma pregação, eu falei um termo que eu acho muito interessante. E é um dos livros que o pessoal fala assim, eu falo que é um peixe com bastante espinha, né? Que é o Watchmani. Mas eu falo assim, eu como também baiacu. Sei que pode me matar, mas se for bem feito, né? O corte certo. O corte certo, aquilo dali é capaz de me manter vivo. E aí o Watchmani fala, tem um livretinho dele, você serve a casa ou o Senhor. Ele faz esse paralelo. E eu comentei durante a pregação que existe hoje um movimento ativista que as pessoas fazem sem saber para quem estão fazendo. Atenção, Marta e Maria, né? E aí fala assim, você está servindo a quem? A quem? A obra ou ao Senhor, o dono da obra? Né? Então você vira... É um escravo ainda que volta pro quartinho, né? Não é um escravo livre. Né? Você exerce função, você às vezes fala assim, eu tô me matando na obra de Deus. A obra de Deus está me consumindo tanto. Eu acho que não é por aí. Né? Sim. Você saber o que você faz, para quem você faz. Você serve ao CNPJ, né? Toda igreja institucionalizada tem um CNPJ, mas saber que você serve algo além do CNPJ, né? Sim. Muito além. E esse entendimento de serviço, né? Servir ao dono da obra e não apenas a obra, né? E aí a gente, dentro dessa passagem de Timóteo, você vê que na primeira é dedicada a toda a estrutura da igreja, a instituição de diáconos, bispos, pastores ali, os presbíteros, e depois a segunda carta é voltada para Timóteo, é uma carta pessoal, né? Eu acho que Paulo já estava na iminência ali da morte. Sim. E, olha, lembra de tudo que você aprendeu, né? E na prática da justiça, e quando diz assim, cuidado depois de você ter salvado a tantos, não salvar a você mesmo. Se tem um versículo que eu olho na Bíblia e tremo, literalmente, não tem outra palavra, é isso. Cuidado depois de você ter feito tudo, salvado tantos, não salvar a você mesmo. Cuida de ti. Cuida de ti e da doutrina, da sã doutrina, né? Que é apta, né? Para o resgate, para a edificação e para o direcionamento da boa obra, né? Isso é fantástico, né? É fantástico. Pode ir, sua vez. Vou aqui para... Acho que é a terceira pergunta, né? Hoje a igreja ainda enfrenta alguns desafios para manter os jovens envolvidos no serviço. Como e quais ferramentas vocês acham importantes para fomentar esse amor e desejo pelo serviço? Como? Eu volto para Filipe, né? Eu acho que
dentro do que você falou do entendimento de resgate, de redenção, assim como Cristo deixou exemplo de serviço e de se tornar um servo, né? Um servente, literalmente, Uhum. é a capacidade de formar outros, né? Ser, às vezes, exercendo a música ou outro departamento, mas ter instrução teológica, ter base teológica, ter fundamentos, né? E Paulo chama Timóteo para essa responsabilidade. E quando a gente vê Filipe saindo da multidão 100 para 1, e você olha para o outro lado, é 1, talvez para 100. Ou seja, é um etíope. Parece que ele foi junto naquela carruagem levar um saco de semente, entendeu? Até onde chegou aquele batismo, até onde chegou a exposição de Isaías 53 para aquele homem, né? Aquele funcionário do tesouro, né? Etíope. Então você está 100 ouvindo e de repente que você não tem assim dimensão dessa potência, do alcance daquele batismo, daquela intervenção, daquele serviço. Ouvir, né? Porque Jesus nos deixou uma promessa. Todo serviço que ele fez, ele ouvia do Pai. Nada que ele fazia era por se ausentar de ambiente, chegar em ambiente, sair do apedrejamento, voltar para ser apedrejado, voltar para ameaçar, voltar para ser ameaçado, voltar. Então, assim, o tempo todo guiado no serviço pelo Espírito. O conhecimento das Escrituras e um reconhecimento desse Paráclito, né? desse Consolador, é essencial. Sem os atropelos, sem os exageros, dentro de uma teologia reformada, com os pés no chão, com temor, né? E tremor. Maravilhoso. Acho que é o caminho. Amém. Eu pensando em ferramentas para as próximas gerações, uma vez que a gente, né, falou agora, o Márcio ressaltou um método, um como. As ferramentas, elas são vastas. Uma vez que a gente tem a fundamentação da metodologia, o porquê e a substância da metodologia, desde literatura, que eu creio que é algo que precisa ser resgatado, né? Um interesse por ler e ler físico, né? Promover o uso de materiais, talvez, como revistas, materiais menores. Acho que é algo para despertar a nova geração nessa direção. Internet, sem sombra de dúvidas. Mídias sociais, podcasts, videocasts e por aí vai. Acho que tudo isso. E eu ainda acredito na música como um canal também de chamar a nova geração para o conhecimento do Senhor e, consequentemente, para o serviço em toda boa obra. São algumas áreas, né, que a gente pode explorar com assertividade, com graça, com unção. Né? E muita gente tem feito isso, é fato, mas ainda tem espaço para fazer mais. Porque quando a gente olha para Babel, que é a igreja evangélica brasileira, e é a igreja evangélica ocidental, de fato, existe um enfraquecimento do Ocidente como um todo, mas a gente vai ter tempo de falar disso aqui. Mas o ponto é que a igreja tem sucumbido a um mundanismo muito grande. Tá? E conquanto muita gente ainda esteja trabalhando com boas ferramentas e com uma boa metodologia para trazer as novas gerações para esse ambiente de um serviço piedoso, cristocêntrico. Então a gente precisa realmente, quanto mais iniciativas, melhor. Iniciativas cristocêntricas, piedosas,
criativas para alcançar essa geração, discipular essa geração. Quando a gente pensa em ferramentas, a gente pensa assim em coisas de massa, né? Mas a gente nunca deve esquecer das iniciativas como Jesus ensinou. Vai de 2 em 2, 1 a 1, grupos pequenos, vida em comunhão, A mesa, né? à mesa. Bem lembrada, Alana. Andar junto, né? Isso tem um impacto, né, para toda uma próxima geração, para além dessa nova geração. Querem falar mais alguma coisa? Não? Então vou para a próxima pergunta. Seminário é mesmo necessário ou só se deseja ser pastor? Qual a contribuição no serviço à igreja que o seminário pode trazer? Excelente pergunta e, para mim, como um servo, usando aqui todo o moto do nosso encontro, do nosso bate-papo, do nosso IBRMEC, é bom fazer algumas distinções. Eu acredito que um seminário teológico com rigor do que significa uma formação acadêmica talvez não seja para todos, ok, Alan? Mas iniciativas como o IBRMEC, que é um instituto bíblico, esse sim eu acredito que é configurado, pensado, desenhado para capacitar e ferramentar todo o corpo de Cristo. Eu acredito que sim. O que eu quero dizer com isso? A proposta de um seminário, via de regra, vai demandar uma carga horária e uma demanda de leitura e de produção de trabalhos que ela vai tomar tanto da vida de uma pessoa que ela de fato tem que ser vocacionada para isso. E seja como um missionário de tempo integral ou parcial, um pastor auxiliar ou titular, ou um candidato ao ministério pastoral, diáconos assim encarregados na área de ensino nas nossas igrejas, professores de escola dominical que avançam na função para coordenadoria de todo um departamento, e talvez o seminário teológico de 3, 4 anos de duração, de carga horária, demanda bibliográfica rigorosa, aí sim seja para esses crentes com essas vocações mais específicas. Agora, para todo o corpo de Cristo, um instituto bíblico, um currículo como o nosso, de 2 anos, mais moderado, com mais respiro, no caso do nosso presencial, 3 anos, mas é um encontro por semana, né? É uma bibliografia mais dosada. Os encontros e as aulas, eles são ambientes para produzir reflexão, né? E não para produção acadêmica por parte do aluno. É tudo como é oferecido. Então, assim, por um lado, sim, seminário teológico, ele vai atender a vocacionados específicos para áreas do ministério da igreja, serviço da igreja. Agora, institutos bíblicos e ferramentas de formação teológica de base, como é o nosso curso básico de teologia no IBRMEC, atendem a toda a igreja. E eu encorajo você a se inscrever para o nosso próximo semestre, se esse vídeo der tempo para isso. O próprio CETEB também, né? O CETEB, o CETEB é uma ferramenta de custo praticamente zero para a realidade das igrejas. Então, fica aí talvez um escalonamento, né? A gente tem aí um escalonamento. O CETEB, o CIAB aqui em Nova Iguaçu, o CBT, aí aqueles candidatos ao Ministério Pastoral e até diáconos que também entram no CCM, o curso de capacitação ministerial do IBRMEC. E por aí vai, as vastas possibilidades também no Brasil de estudos avançados na área de teologia. Então, estudar teologia é para todos. Ponto. Por quê? Todos fazem teologia. Como dizia R.C. Sproul, todos são teólogos. Ainda que a teologia seja ruim, todo mundo está fazendo teologia. Falou de Deus, pensou alguma coisa de Deus, ele está fazendo teologia. Agora, se ela é fundamentada na sã doutrina, fazer teologia vai nos ajudar a identificar se é ou não.
Aí o surf é mais perigoso. Aí. Ah, Tem que saber sim, se tem coral ou não. Sim, sim, sim. Mas é o básico, né? Uhum. Porque você, quando pega um CETEB, um CIAB, CIAB 1, CIAB 2, né? O próprio instituto, a gente entende que é como se você compra uma máquina de lavar, ela tem, às vezes tem umas 20 páginas ali no manualzinho, mas tem as duas primeiras páginas que é aonde ligar, 610, 220, são instruções básicas, né? Para que você não queime aquela máquina. Agora, se você quiser saber tempo de duração do cilindro, motor, É. se a voltagem está certa, Ah. ou até construir, Aí você vai pro curso técnico. você vai para o curso técnico, né? É legal. Você vira engenheiro. E eu acho que a formação teológica, ela parte de um coração sincero. E aí eu sempre tenho uma lente para essa análise, uma questão pessoal. Muitos, às vezes, vão atrás do conhecimento para ou espizinhar o outro, ou para tripudiar em cima de conhecimento, e aí a gente fica dentro de um sinédrio, dentro de um farisaísmo. Aí você tem grupos, né? Você tem saduceus, fariseus, você tem os zelotes, você tem grupos partidos, né? E não faz nenhum sentido. Então, eu acredito que não é uma vocação para todos. E aqueles que se sentem vocacionados, que sejam multiplicadores saudáveis, né? Porque você pode ter o conhecimento e multiplicar. O fruto talvez seja, né, transgênico. É complicado, porque você tem deformidades. Sim. Você acha que é milho, você acha que é uva, mas é uma uva que não tem caroço. Tá entendendo? É algo que produz, que viceja, que floresce, que você consome, mas é incapaz de você encontrar uma semente para dar continuidade. E essa sempre foi uma preocupação dentro da própria denominação e fora da denominação. Tem vários expoentes na internet e você fala, poxa, aqui ele acertou, aqui ele errou, e aqui exagerou, não precisava. Mas a teologia a teologia acadêmica, claro que não atinge o corpo todo. Todo mundo tem que estudar teologia. Mas aqueles que se aprofundam, aqueles que vão para a prancheta para elaborar não somente um manualzinho básico de como funciona, como não queimar a máquina no primeiro dia, mas até desenvolver todo o escopo daquele objetivo e melhorias até. Porque acho que a teologia, ela busca isso, né? E aí sem arrogância. E a gente bate voltando no Cristo. Não tem como, não tem como. E aí vocês erram por isso, por não conhecer as Escrituras, e aí puxa um pouquinho mais. Nem o poder de Deus. Que o poder, às vezes, está em servir. O poder está em se ausentar. O poder está em calar-se. Né? O poder de Deus é entregar o poder do homem a ele, né? A capacidade do homem. O próprio Salomão disse, poxa, em determinado momento, você quer ser sábio? Cale-se. Né? Porque na arrogância você pode extrapolar aquilo que Deus te deu como conhecimento, como legado, e ferir a outros, né? Então, reforçando o que o João disse, a teologia acadêmica não é para todos, e aqueles que desejam, esmere-se em fazê-lo e façam da melhor forma possível, né? Como multiplicadores de conhecimento. Você promoveu lá para os músicos, né? Da teologia. Por que eu estou aqui? E o dia que não estiver bem, olha, hoje eu não estou bem. Né? Não atropelar nem a alma, nem o serviço, nem o espírito, nem nada, né? Isso é bacana demais. Acho que é bem saudável. Bem saudável. Eu quero dar um testemunho pessoal sobre essa questão de fazer seminário para todos. Eu estou na Nova Vida há 7 anos, agora, quando a gente grava esse podcast, há 7 anos e 2 meses. Toda a minha jornada cristã anterior foi em outra denominação.
essa denominação ela não exigia dos seus obreiros formação teológica. E eu sempre fui um autodidata de teologia, porque eu sempre gostei de livros e tudo mais. Eu era uma traça, né? Eu sempre fui uma traça, consumidor de livros. E durante muito tempo eu me contentei com isso, porque os meus líderes, né, os meus pastores não cobravam isso. A gente exercia o ministério, fazia, e a coisa estava aparentemente dando certo, ok. Os frutos misericordiosamente, por graça, vinham, e a gente tocava o barco, como dizemos. Mas quando eu comecei a estudar teologia formalmente, fui alvo de uma bolsa de estudos também, providência, graça de Deus, fui para um mestrado em teologia. O que aconteceu? A ilustração que eu tenho é a seguinte. Estou aqui olhando para essa estante aqui, para essas prateleiras organizadas, os livros ali, né, estrategicamente colocados. Pois bem, o seminário teológico, os estudos avançados de teologia ordenaram os livros que antes, no meu autodidatismo, na minha busca pessoal e autônoma de conhecimento, era uma grande bagunça. Seria como pegar, largar esses livros todos aqui no chão, em cima do sofá, da mesa de centro, por aí vai. Era isso antes. Estava ali, mas estava desordenado. A teologia e o estudo formal dela, na verdade, catalogou isso, organizou isso e me deu capacidade e ferramentas para transmitir isso a outros, para capacitar outros. Estudar teologia é um movimento de esvaziamento e de entender que, por mais que você saia de lá, por exemplo, eu saí com o título de mestre em teologia, mas isso me responsabiliza a permanecer sendo um aluno e entender o meu compromisso de ensinar outros a serem alunos também. E, biblicamente, a responsabilidade é muito maior. Sem sombra de dúvidas. A quem mais é dado... Se fosse usar uma linguagem contemporânea, como diz o Homem-Aranha, muitos poderes, muitas responsabilidades, né? Mas a quem muito é dado é cobrado. E é os mestres, né? Os mestres entrarão na fila da prestação de contas primeiro, né? Isso é muito bacana. Engraçado que acho que foi ontem também. Ontem a reunião com os meninos rendeu ontem. Teve algum trecho em 2 Timóteo 2 que Paulo fala que aconselha Timóteo, né, para que ele seja apto a manejar bem a palavra. Eu fiquei assim, a gente conversando, e teve um determinado momento na nossa reflexão que a gente estava falando, nossa, cara, olha o cuidado de Paulo. Paulo tá lá preso. Aí, tipo assim, se coloca no lugar de Paulo, né? Você poderia estar ali preso, tipo, poderia estar blasfemando contra Deus, mas ainda assim, ele sofrendo, ele tava, cara, poderia ser os últimos momentos de vida dele. Ele se dedicou a escrever uma carta para Timóteo, para aconselhar, falou, olha só, esse aqui, como você falou do trilho, eu pensei no prumo, né? Colocar Timóteo dentro daquele prumo da palavra de Deus. Ao ponto de, em 2 Timóteo 2, ele até fala assim, olha, você seja paciente para instruir, sabe, as outras pessoas. Aqueles que podem estar seguindo falsas doutrinas. Seja paciente. Saiba manejar a palavra. E aí, esse peso, por assim dizer, né, esse temor que nós devemos ter ao buscar a palavra de Deus, para que nós, como o Marcinho muito bem pontuou, temos as mãos cheias de sementes, mas sementes frutíferas, sementes, sabe, que a gente sabe que a gente vai entregar a outras pessoas e aquilo ali vai gerar mais frutos ainda. E não é qualquer tipo de fruto. Eu estava refletindo aqui enquanto vocês estavam falando, uma coisa também que tem incomodado muito o meu coração, porque eu tenho recebido tanto de Deus, tenho vivido tantas coisas maravilhosas na presença de Deus. Que mundo que acontece isso no mundo. Depois o editor aí. Boa sorte. Mas. Oi? Vai ficar?
Teve até dancinha aqui. É. Mas eu tenho refletido muito e falado muito isso com Deus sobre esse peso, mas não peso no sentido ruim, mas de saber lidar com o que Deus tem nos entregado. Se Ele tem nos dado a palavra dele para que nós possamos partilhar, o quanto temos feito isso? Sabe, a minha reflexão nos últimos dias tem sido: Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, esse desejo pela tua palavra, o que é que eu tenho feito? Porque, gente, claro que a palavra diz que o Senhor nos elegeu, né? Mas nós temos sido esse instrumento que achamos um bom tesouro e temos enxergado a preciosidade daquilo que nós temos recebido e partilhado. Isso tem, sei lá, sabe, me incomodado no bom sentido de que, nossa, me deu vontade de chorar na hora que vocês estavam falando sobre mesa, sobre o trabalho 1 a 1, porque louva a Deus pela comunhão que o Senhor tem promovido na nossa juventude. E peço Amém. que isso, sabe, vá além dos muros da juventude, por assim dizer, vá por toda a igreja, por todas as igrejas na face da terra, para que nós possamos ser verdadeiramente uma só igreja. Que as barreiras, as denominações, por assim dizer, claro que cada um em cada corpo não, num só corpo, mas em cada denominação há uma liturgia, há uma forma de se expressar também, mas que a palavra de Deus nos instigue a querer partilhar esses frutos de tal maneira que aqueles que ainda não conheceram a Cristo possam ficar fascinados e falar assim, cara, Ele é o bom tesouro. Amém. Ele é o bom tesouro. Glória a Deus. E se nós não estamos tendo esse incômodo dentro do nosso coração de partilhar a palavra de Deus, de viver momentos de comunhão que agradam, que honram, que louvam a Deus, nós precisamos fazer o que a palavra também nos diz, nos examinar. Uhum. E também ter também um pouco de piedade de nós também, porque às vezes, falo por mim, às vezes eu me cobro demais. Às vezes eu me coloco numa posição que, como se fosse o próprio um mártir, mas eu nunca vou ser. Eu vivi uma situação dentro do que você está falando. A minha área é área de dor, né? Então, cronificação, dor cronificada. E uma vez um pastor enviou um casal, uma senhora, no meu consultório. E ela chegou lá chorando. Quando começou a falar, começou a chorar. Tô com muita dor, dor. E aí o marido do lado, foi uma coisa muito interessante dentro do que ele está falando aqui. E eu comecei a conversar com ela. E em dado momento, ela começou a falar assim, não, porque eu tô muito atarefada, porque e toda hora entrava eu. E aquilo começou a me incomodar, porque eu tenho que fazer, porque eu sou responsável, porque eu falei, só um momento, posso fazer uma pergunta para a senhora? Quem está exigindo isso da senhora? Ela, como assim? Não, porque a senhora falou eu várias vezes. A senhora não percebeu quem está cobrando tudo isso da senhora? Não é seu filho, não é seu marido, não é sua vizinha, não é os parentes. A senhora está sobrecarregada, né? A senhora está exigindo demais da senhora. Eu falei que a maior algoz, né, da vida dela era ela mesma. Quem está exigindo isso da senhora? É a senhora. A senhora é culpada. E o marido olhou para ela assim, olhou para mim e fez assim. E eu não segui com o atendimento. Balizei ali algumas orientações. E no dia seguinte o pastor tinha ligado e falou assim, o que você fez com ela? Nada. A dor dela foi embora. A dor foi embora. Ela não está sentindo mais nada. Aí ela me ligou, Amém. chorando no telefone e dizendo, você me libertou. Me libertou de mim mesmo. Eu acho que o serviço, em muitos casos, e daí a questão do entendimento, né,
da obra desse Cristo, do servo sofredor, o entendimento correto, por que você faz, para quem você faz. E não é difícil você fazer o levantamento de quantas pessoas estão decepcionadas no ministério, na trajetória. O índice de suicídio Sim, ministerial uma é carga muito absurdo. pesada. Em nome de quê? Em nome de quem? Até porque não tem herança para o suicida. E isso é preocupante, porque pessoas com alto grau de, assim, sobrecarregados, frustrados, decepcionados e um alto índice de suicídio dentro das comunidades, né, cristãs. Em nome de Cristo, lamentavelmente, porque levam a igreja, levam a teologia, mas se perdem na prática, no entendimento, né? No entendimento do serviço. Que aí é a base. Você tem a base teológica, você tem, às vezes, o estatuto da igreja, você tem o estatuto da obra, do serviço, do senhor da obra, mas não conhece o senhor da obra. É tão envolvido nesse ativismo e, de repente, se perde. Então, acho que tem que ter essa noção do que está acontecendo. A passagem de 2 a 2 ou na mesa, quando Jesus vai ao encontro, no caminho de Emaús, e encontra os discípulos ali, e eles não reconhecem e começa um diálogo, e Jesus vai instigando, como que futucando, né? Provocando, literalmente. Fale-me mais. Você por acaso não está sabendo dos últimos acontecimentos? Fala, mas o que aconteceu? Jesus perguntando, fala, o que aconteceu? É mesmo? E ele ficou sozinho? Ele foi abandonado, mas ele ressuscitou e Jesus está ali e provocando, né? E eles desesperados. E aí, já tarde, entra e no partir. Uhum. Era Ali. Jesus ali, né? Esse sentimento de conhecimento da missão. E Jesus servia sabendo que boa parte dos seus discípulos, em diversas passagens, não fazia a mínima ideia do porquê. E só foram entender na ressurreição, né? E um pouco mais tarde. Então, assim, dentro do que você falou, não se cobre. Pergunte a Deus, né? Pergunte a Deus. Ontem uma paciente falando comigo assim, eu tô muito agitada. Aí eu parei o atendimento. E eu sou dentista, né? Uhum. Aí eu falei, fale mais sobre isso, Rafael. Aí ela começou a falar de, olha, o que ela me contou foi assim, eu não quero isso para mim nem 10% daquele caos ali, porque é uma situação muito delicada, que ela é a gestora daquilo tudo. E em dado momento eu falei assim, mas você, como é que você desacelera? Eu não consigo meditar. Eu falei, e orar? Você não acorda de madrugada? Mas orar, eu falei, meditar eu acho que você não acredita, porque quando você começa a tentar esvaziar a mente, o tempo é muito grande e deve aparecer assim na sua frente um calendário com tarefas. Ela começou a rir, é verdade. Eu falei assim, mas orar é você elaborar o que você está falando. Quando você ora, você elabora o seu serviço, o seu propósito, né? E Paulo tinha noção disso, aconselhando isso a Timóteo. Não perca a direção. Não perca aquilo que vai te manter na justiça, né? Na paciência, elaborando para ensinar a outros. E voltado para ele. Porque não adianta voltar para a obra ou voltar para as pessoas. Cuida de ti. E aí todo o crescimento, para ser lá no final, né? É o reconhecimento de onde parou, o que está evoluindo para ser. E Paulo faz ele voltar para esse norte. Então, não se cobre. Elabore diante de Deus e ele tem resposta, até para o serviço, né? Glória a Deus.
Não temos mais perguntas. Sério? é? Que isso? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Acrescentar algo? Eu estendi aqui minha... Poxa É. vida. Vocês têm pergunta? Eu tenho uma pergunta. Quando que esse vídeo vai pro ar? Isso pode ser blooper, tá? Quando que esse vídeo vai pro ar? Nem a gente sabe. Ainda não. Vamos ver como é que... É, porque dependendo de... A conferência vai ser quando mesmo? O congresso vai ser... Em agosto. Primeiro sábado de agosto. É. Começa Tá. no primeiro sábado de agosto. É porque eu queria fazer tipo uma promoção. Vá à Disneyland com o polegar vermelho, com aquele da Chapolin, do IBRX. Ainda desse tempo, poxa, a gente tá falando de estudo teológico, estudo das Aham. escrituras, se desse, né? Só colocar na descrição. Clique aqui no sininho, tá. não sei o que, tá? Eu já pensei que ele ia entrar na igreja do primeiro século, segundo século. Poxa, me preparei tanto para isso. Não, as refutações, as heresias do servo sofredor, não. Não, que isso, tem que papirar pra ir pra isso. Não, mas é muito interessante isso, porque o pouco que eu pude ler, e pouco mesmo, há uma preocupação extrema do serviço, né? A obra de redenção é o serviço, né? E a igreja primitiva, primeiro, terceiro século, depois do sexto ao sétimo, e aí passa pela Idade Média, já até chegar no tempo contemporâneo, né? Todas os levantes de refutar a obra de Cristo, do servo, né? Tanto por uma visão judaica, né? Quanto para heresias da época. Sim. E hoje em dia, né? Que a gente tem uma leitura que isso é mais assistencialista, né? Promover dentro da teologia da libertação. Então Sim. você tem um serviço distorcido, né? E aí eu pensei que nós íamos transitar nessa linha daquela a parte em que as heresias vão se formando e diversos, passando ali por Calvino, vai por Lutero, e todos eles defendendo essa obra do servo para justificar que nós estivéssemos aqui hoje, né? Sim, o próprio Concílio de Calcedônia sobre as duas naturezas de Cristo Sim. ajuda a colocar isso em ordem. Ele é totalmente Deus e nós não abrimos mão disso. União hipostática, né? Usando teologismo, assim. Mas por ele ser o cumprimento da profecia do servo sofredor, ele é completamente homem. O verbo encarnado, o Logos que se fez carne, com uma missão, uma funcionalidade. Foi, inclusive, o início, né? Você começou falando no início da nossa conversa sobre isso. A missão de Jesus. Porque quando chega em Timóteo, assim, e interessante que eu estava ouvindo um estudo, eu achei muito interessante, e eu vou até me aprofundar um pouquinho dentro do livro de Isaías. Isaías são 66 capítulos, e ele vem falando das partes, né? Falando que os 39 primeiros capítulos são direcionados ao Antigo Testamento. E aí você vai ter praticamente a mesma quantidade de livros, né, da Bíblia, e os 2 últimos capítulos de Isaías relacionados ao Apocalipse. Então, passa pelo Antigo, pelo Novo e pelo desfecho desse servo sofredor. E toda a energia que foi gasta, tanto nos concílios para defender, quanto a oposição dentro das heresias, para totalmente esvaziar a função, independente, né? Nestório, Ebionismo e por aí vai. Marcião, e cada um tentando desfigurar o homem, né? Aquele que ele não quebra a cana, tá? O segundo Adão. O segundo Adão, né? O sumo sacerdote. É tremendo, isso é tremendo, é tremendo. O varão perfeito. Por aí. Legal trazer isso
a memória. Mas isso caberia num outro podcast. Pra endereçar bem essa questão, isso caberia num outro podcast. É porque você vai pegar o islamismo, você vai pegar diversas Uhum. linhas, todos os levantes, tanto para a nação de Israel, quanto para as demais religiões, quanto todas as heresias, foram para desfigurar ou descredibilizar Jesus, homem. Uhum. Jesus, servo. Uhum. Porque se tira isso, tira Plano o redentor. serviço, o redentor, o sacrifício, a ressurreição O e evangelho. o evangelho. O coração do evangelho. É o coração do evangelho, é o serviço. Ele veio, morreu e ressuscitou. Mas para ressuscitar teve que ter morrido como homem. Teve que ter vindo, né? Teve que acontecer a primeira vinda, a encarnação. Você quer fazer a propaganda do IBMEC? O momento promo. O momento que esse podcast é gravado, a gente está na semana de matrículas do curso básico de teologia do IBRMEC. Inclusive o novo IBRMEC, agora com um currículo de 2 anos, totalmente renovado, videoaulas, enfim, vale a pena você fazer parte desse Instituto Bíblico. Na descrição do vídeo você vai ter um link para fazer sua inscrição, conhecer mais sobre o IBRMEC e, se não, nesse semestre, considere para o próximo, acho que na conferência, certamente a gente pode ter um espaço aqui para falar sobre isso também. É isso, esse é o encorajamento. ibrmec.com.br/novo. Então, se você ouviu até aqui, obrigado também aos convidados que Eu que toparam agradeço o estar convite. aqui. Agradeço, gente, mais muito uma bom, vez. muito Obrigado. bacana. Eu Então- dizia, Paulo, obrigado por suportarem a minha insensatez. Muito bom. Também deixa aqui o convite para o pessoal se inscrever no Congresso da Juventude. As inscrições ainda estão abertas, mas também deixo o convite aqui para os jovens que a gente tem culto todo sábado às 19 horas no auditório do segundo andar. Então esteja aqui com a gente. E é isso. E até a próxima. Ok. Tchau.